Está chegando ao fim o julgamento do ex-goleiro Bruno e da ex-mulher dele. Nesse momento, a juíza lê a sentença. Vamos então ao vivo à Contagem, em Minas Gerais, com o repórter Ismar Madeira, que está acompanhando o julgamento. Ismar, contigo. Boa noite. A juíza ainda está lendo a sentença, mas já disse que Bruno... Boa noite. A juíza ainda está lendo a sentença, mas já disse que Bruno foi condenado a 17 anos e 6 meses pelo assassinato, homicídio de Elisa Samúdio. Ela ainda está lendo a sentença para definir qual é a condenação, a pena dele por ocultação de cadáver de Elisa e pelo sequestro e cárcere privado de Bruninho. Vamos ouvir a leitura da sentença. A pena será cumprida em regime aberto. Ficam, pois, as penas totalizadas em 22 anos e 3 meses de reclusão, nos termos do artigo 69 do Código Penal, cursas pelo réu Bruno Fernandes. O réu foi preso por prisão preventiva, mantida por ocasião da pronúncia. Nesta oportunidade, diante do resultado do julgamento, persistem os requisitos da custódia cautelar. Ademais, não se pode perder de vista a gravidade concreta dos delitos, indicada pelo modus operandi, com que os crimes foram perpetrados, como no caso em que, além da violência praticada contra Elisa Samúdio, há ainda a perversidade com a qual foi destruído e ocultado o seu cadáver, impedindo inclusive um sepultamento digno para que fosse minimamente homenageada por seus familiares e amigos. Indiscutível se torna registrar que os crimes descritos nesses autos causam extremo temor no seio da sociedade, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos a essa realidade, de modo que a paz social deve ser preservada, ainda que, para tal, seja sacrificada algumas garantias asseguradas constitucionalmente, dentre elas a liberdade individual. Não há ainda como deixar de falar da natureza de um dos delitos em análise, qual seja homicídio qualificado, considerado hediondo, a teor do artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90, crime doloso punido com pena de reclusão, dotado, pois, de maior censurabilidade jurídico-penal. Por todo exposto, o réu não poderá recorrer em liberdade. Transitada em julgado, comunique-se a condenação ao TRE para atendimento do artigo 15, inciso 13 da Constituição e aos órgãos de identificação criminal, nos termos do artigo 809 do Código de Processo Penal. Encaminhe-se guia de execução AVEC. Oportunamente arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Sentença publicada em plenário e dela intimadas as partes. Registre Contagem, 8 de março, 2 horas e 22 minutos. Senhores, eu dou o julgamento por encerrado. Dou o julgamento por encerrado. Pois não, doutor. Portanto, Bruno foi condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Ele vai sair aqui do Tribunal do Júri direto para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem mesmo, onde já está preso desde julho de 2010. Esse tempo de prisão já conta como cumprimento da pena. O advogado de Bruno, Lúcio Adolfo, disse que ele soube da condenação e ficou decepcionado, mas que não chorou. Entretanto, Bruno não permitiu que fossem feitas imagens dentro do tribunal do júri. Ele foi condenado, segundo o advogado, por 4-3 entre os 7 jurados. E o advogado disse que vai recorrer da sentença. Ele indo para a penitenciária Nelson Hungria, direto daqui, vai continuar cumprindo a pena lá, totalmente em regime fechado. Quanto a Daiane Rodrigues, que é a ex-mulher de Bruno, acusada de sequestro e cárcere privado de Bruninho, o filho de Elisa Samúdio com Bruno, ela foi absolvida e sai, portanto, aqui do Tribunal do Júri pela porta da frente. Ismar, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado, portanto, Ismar. o ex-goleiro Bruno, condenado a 17 anos, e Daiane Rodrigues a 22 anos e 3 meses, na verdade. Essa correção, então, ele foi condenado a 22 anos e 3 meses e a ex-mulher do goleiro Bruno, Daiane Rodrigues, foi absolvida. A cobertura completa do julgamento você vê no Bom Dia Brasil. E lembrando o que a juíza disse ao final do julgamento, que ele não poderá recorrer da sentença em liberdade por questão da ordem social e do crime hediondo e de toda a repercussão que o crime causou. Você continua agora com a nossa programação. Boa noite. Boa noite.
Vamos ao outro lado. Você quer perguntar à máfia quem é a testemunha? Claro, eles já sabem quem é e já estão tentando matar ele.